Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos nesta noite pedir que o Senhor derrame uma bênção sobre nós, uma graça. Como temos pessoas necessitadas neste momento da graça, da bênção de Deus, da força que Deus pode nos dar. Então, vamos agora expor o Santíssimo, fazer nosso momento de interiorização, reflexão e pedir que Ele derrame essa bênção aqui onde estamos e também no mundo inteiro, sobretudo naqueles que precisam se curar de suas enfermidades. Cantemos. Espírito irá agir, e não há nada que Ele não possa fazer. Teu povo está aqui. Pede, recebereis, procurai e encontrareis, pois quem bate a porta então se abrirá. Quem crê receberá. Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor. Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor. Acredito no amor deste Deus e Deus Santo, Espírito irá agir. Não há nada que Ele não possa fazer. Teu povo está aqui. Pede, recebereis, procura e encontrareis, pois quem bate a porta então se abrirá, e quem crê receberá. Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor. Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor. Se eu clamar, se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder pelo Senhor. poder do Senhor. Se eu clamar, as muralhas Se eu clamar, as irão muralhas irão pelo cair poder do Senhor. pelo poder do Senhor. Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor. Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, Deus onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com muita fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos e força àqueles que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e a coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso nome,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos aclamar o Evangelho, a palavra de Jesus para nós nesta noite. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o mar e o vento obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nos coloquemos hoje diante de Jesus, colocando com um sentimento sim, bem verdadeiro, com muita humildade, nossas tempestades, né, que são muitas. As tempestades que nós enfrentamos, elas nunca vão anular a bondade de Deus, nunca. O texto que nós acabamos de ouvir fala numa tempestade inesperada e nos ensina muito sobre a bondade e a intervenção de Deus na hora certa. Jesus tinha passado o dia todo ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. E no final da tarde ele deu essa ordem aos discípulos para entrarem no barco e passarem para outra margem, a região dos Gadarenos, Gadara, onde havia um homem possesso. Enquanto eles estavam atravessando, Jesus dormiu e uma tempestade terrível aconteceu, surpreendeu aquele povo, encheu de água o barco. Que pavor! Apavorados, eles clamam por Jesus. E Jesus repreendeu o vento, o mar e os discípulos. Aqueles homens apavorados com a fúria dos ventos, depois ficaram maravilhados diante do milagre de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, são muitas as tempestades na nossa vida e elas são inesperadas. Uma primeira característica, né? A tempestade, ela acontece de repente. Pode ser um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, o desemprego. De repente acontece. Não manda
aviso, não. Elas chegam sem mandar recado e não pedem licença também. Quantas vezes as pessoas já foram colhidas de surpresa com alguma coisa e ficaram abaladas. Precisamos, como seguidores de Cristo, sempre estar preparados para as grandes tempestades, né? Os abalos. Eles fazem parte da nossa vida cristã, sempre vão fazer parte. Elas também são perigosas, as tempestades. O barco estava sendo varrido pelas ondas, dizia o texto, e já estava enchendo de água. A ventania estava com tanta força que poderia afundar o barco. Na vida é a mesma coisa, as tempestades também são ameaçadoras. Muitas vezes ela ameaça virar o nosso barco, deixa a nossa vida revirada. Também às vezes elas chegam de forma bem intensa, muito intensa, deixam as estruturas da nossa vida abaladas. Às vezes é uma doença incurável que acontece, abala a família, um acidente trágico que ceifa a vida de um jovem, às vezes uma pessoa que tinha tanta vida ainda, não é? Tanto vigor para viver. Às vezes pode ser um divórcio traumático que deixa o cônjuge ferido, os filhos feridos, amargurados. Às vezes é uma amizade longa que se acaba do nada, porque houve uma falsidade, uma situação dessa natureza, uma traição. Vejam que elas têm umas características, elas são inesperadas, são perigosas, são fortes, né? Intensas, como eu acabei de dizer, e fogem do nosso controle. É um outro detalhe da tempestade, não é? É maior do que a nossa força. Quando ela vem, ela é maior. Os discípulos, eles tentaram contornar aquela situação, mas não conseguiram. Nada puderam fazer. O vento era furioso e os esforços não puderam vencer o problema, a questão. E eles precisariam chamar Jesus. Quando o problema for maior que a sua força, não se esqueça disso. O problema é maior que a sua capacidade. Você sente que não tem capacidade. Olhe para Deus. Chame o Senhor. Entenda que ali é a hora de depender dEle. Por quê? Porque está fora do controle. Você não consegue mais. Está fora do seu controle, mas não do de Deus. Nada sai fora do controle de Deus. Também a tempestade, ela tem essa característica de ser uma surpresa, né? De repente chega, surpreende, transforma o cenário. Antes era uma coisa simples, transforma o cenário num ambiente ameaçador. Ora, o mar da Galileia já era muito conhecido por aqueles homens, aqueles discípulos. Quantas vezes eles não já tinham enfrentado, não eram também pescadores? As piores tempestades, as situações, às vezes acontecem onde nós temos mais convivência, onde nós nos sentimos seguros. Às vezes é dentro de casa. Acontece uma grande tempestade quando nós estamos no local onde nós nem imaginávamos que iria acontecer alguma coisa e de repente o mundo desaba. Ela é surpreendente. Meus irmãos, minhas irmãs, é interessante como aqueles homens obedeceram à ordem do Senhor. Os discípulos primeiro entraram no barco por ordem do Senhor. Eles estavam ali por ordem expressa do Senhor. E mesmo assim, eles enfrentaram a tempestade.
Quer dizer, eles estavam cumprindo a vontade do Mestre e mesmo assim enfrentaram ventos contrários. Será que tem alguém na vida que enfrenta ventos contrários, tempestades, pelo fato de andar com Deus, de ser de Deus, de obedecer aos mandamentos? Quantas vezes isso não já aconteceu também, porque alguém é seguidor de Jesus? Você sofreu oposição porque foi fiel a Deus, porque tentou ser fiel a Deus. Aí você começa a ter as oposições. Você não quis aquele emprego, por quê? Porque ele lhe tentava a ser corrupto. Quantas pessoas perdem a oportunidade de alguns negócios porque não querem ser corruptos? Você não aceita propina, por exemplo, não quer. Às vezes tem gente no ambiente de trabalho que não admite se envolver nos esquemas, naqueles esquemas debaixo do tapete. Quem é cristão não aceita. Então há momentos na nossa vida que sofremos, não porque nós estamos errados na contramão, mas porque nós estamos certos. Estamos andando no caminho certo e nós começamos a sofrer. Não foi assim que odiaram Jesus? Se ele foi odiado, por que não vão nos odiar? Seremos perseguidos por vivermos na luz. É a certeza. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa da tempestade, não. Ser cristão não é como quem vive numa redoma de vidro, numa redoma, numa estufa espiritual, não é. Livre de tudo. Eu acredito que aquela tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nas tempestades da vida. Isso eles aprenderam. Podem confiar. Talvez o maior drama deles não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus ter dormido durante a tempestade. Na hora que eles estavam mais apertados, os discípulos, Jesus dormindo. Às vezes nós não temos também essa sensação que Deus não está nos vendo, não está entendendo como é a nossa vida, não está nos atendendo, parece que está dormindo. Quanta angústia gera no coração de algumas pessoas, porque Deus não lhe atendeu naquela hora que você pediu. Mestre, não te importa que pereçamos? Vejam que a tempestade provoca medo em nós. Ela é maior que nós. É mais fácil reclamar de Deus do que depositar nele a nossa ansiedade, colocar nos pés do Senhor e descansar na providência de Deus. A causa desse desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. Essa era a causa. O perigo maior que enfrentavam não era a fúria dos ventos, mas a falta de fé, a incredulidade daquele povo. Jesus já havia provado para eles que ele se importava com eles. Jesus já tinha provado isso. Um dos sentimentos que muitas vezes nos assaltam na hora do pavor, da tempestade, é pensar que Deus não se importa conosco. Não pense assim. Quando estiver na pior, lembre-se, você não está sozinho.
Deus está com você. O Senhor não é indiferente, não é. Ele sabe do que está passando na sua vida. Por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Os discípulos aqui falharam, revelaram medo, falta de fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Essa é a verdade. Está com medo? A fé foge. Nós ficamos com medo porque duvidamos de Deus, duvidamos que Ele está no controle da nossa vida. E aí nossa alma fica apavorada. Porque pensamos que as coisas estão fora do controle, estão fora do nosso controle, não do de Deus. Pense sempre assim. E aí, quando você pensa que está abandonado, o pavor chega. 4 razões para você não ter medo, não ficar apavorado. Primeiro, lembre-se, Ele sempre está conosco, Ele promete estar conosco. Ele disse assim: passemos para a outra margem. Quer dizer, Ele vai também. Passemos. Então Ele empenhou a sua palavra, dizendo que iria também. É uma promessa. Então o destino daqueles homens não era afundar, mas era chegar na outra margem com o Senhor. E o Senhor iria vigiar até se cumprir essa promessa de chegar à outra margem. Nunca vão ser frustradas as promessas do Senhor. Os planos de Deus são perfeitos na nossa vida. Também confie na presença de Jesus, que está nos livrando do temor. A presença de Deus nas tempestades é como se fosse aquela âncora, é como se fosse o nosso porto seguro. Enquanto a tempestade estava naquela fúria, rugindo, Jesus dormindo. Jesus tem 2 razões para dormir. Dormiu porque descansava na providência do Pai, ele era confiante. E dormiu porque sabia que aquela tempestade ia servir de pedagogia na vida daqueles homens. Ia ensinar. Quantas vezes a gente não aprendeu com a tempestade? De uma coisa eu tenho certeza: a tempestade ela pode até nos abalar, e muito, mas ela nos ensina, ela serve de pedagogia. Ninguém sai pior de uma tempestade. Sempre nós saímos com mais coragem, com mais firmeza, confiando mais em Deus, porque vem todas as certezas de que Deus não nos deixou, de que o Senhor não dormia quando sofríamos. Um outro detalhe é a questão de entender que existe o poder de Deus. Aquele que estava ali no barco é o Filho do Pai Eterno. É o Filho daquele que criou o mundo. Então, as leis da natureza estão nas suas mãos. Tudo que existe, Ele controla o universo, quanto mais a nossa vida. Até o vento e o mar obedecem à sua voz, dizia o texto. O Senhor tem poder e autoridade sobre tudo.
pode ter certeza que na hora do pior ele vai repreender aquilo que precisa ser repreendido. Vai emudecer aquela voz que tenta acabar conosco. Quem é este a quem até o vento e o mar lhe obedecem? Repito, as tempestades são pedagógicas, é como uma escola de Deus que nos ensina. As maiores lições da vida nós tiramos das tempestades. Eu acredito que aqueles discípulos aprenderam muito. Eles duvidaram no início, mas depois que tudo aconteceu, eles começaram a perceber o poder de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, percebendo tudo isso, vamos nos perguntar até que ponto eu confio que o Senhor sustenta a minha vida. Até que ponto eu estou com fé na hora em que a dor acontece, o sofrimento acontece, o medo acontece. Até que ponto eu fico calmo e confio na providência divina. Algumas pessoas comungam Jesus na Eucaristia, se fortalecem até sem saber dessa graça que é santificante, dessa graça que é fortaleza na nossa vida. Nem tem tanta consciência, mas se soubessem o quanto Jesus nos fortalece, iriam sair por aí, ajudando os outros, transmitindo, comunicando essa força que emana do nosso coração, daquele que veio trazer para nós a paz, a alegria, a bonança, o livramento. Quantas vezes Jesus nos livrou na hora do pior, quando eu pensei que não tinha mais jeito, Jesus nos livrou. Jesus livrou aquela pessoa da doença mais séria que poderia acontecer. Desmanchou aquele tumor que tinha lá. Quantas vezes já ouvimos testemunhos de pessoas que ficaram boas, curadas. Quantas lágrimas já foram derramadas dentro das nossas famílias. E o Senhor conseguiu reverter tudo para o melhor. Vem, Senhor Jesus, com a tua cura, com a tua paz. Venha na nossa vida. Traz para nós a esperança. Renova em nós a esperança. Dá-nos um coração novo, capaz de acreditar, de ter fé, que a tua presença é onipotente, é poderosa, que a tua presença pode tudo. Se fugir do meu controle, eu acredito que do seu não fugirá. Tudo está sob o controle de Deus. Vamos cantar diante de Jesus, fazendo o nosso louvor, colocando nossas preces, nossos pedidos diante dele. Estou em alto mar e as ondas vêm me agitar. Minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Quero ouvir a tua voz me dizendo: porque tem
acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar e a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Porque tendes medo, 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 porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Você sabe, meu irmão e minha irmã, a tempestade que você passa hoje. E o Senhor está vendo tudo. O Senhor estava descansando, mas o Senhor sabia de tudo, o Senhor estava vendo tudo. Nós nos precipitamos devido a sermos humanos e muitas vezes mergulhamos até num profundo medo de muitas coisas que passamos na vida. Mas Jesus diz para mim, diz para você que está em casa nos assistindo, diz para você, talvez que você está no hospital agora e está assistindo essa adoração. Não tenhas medo. O Senhor está contigo. O Senhor acalma a sua tempestade hoje. Tenha ânimo, meu irmão. Não tenhas medo. Tudo vai passar. O Senhor é contigo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti,
não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Coloca a mão no teu coração e canta. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Nós cremos em vós. Diga no seu coração, quem estiver aqui pode falar em voz alta. Nós cremos em vós. Jesus, nosso Salvador, fiel, rico em misericórdia, nós cremos em vós. Rei e Senhor da criação e da história, nós cremos em vós. Jesus, vencedor de todo pecado e de toda morte, nós cremos em vós. Filho unigênito do Pai, descido do céu, nós cremos em vós. Médico celeste que cura nossas misérias, nós cremos em vós. Cordeiro imolado que vos ofereceis para nos resgatar do mal, nós cremos em vós. Bom pastor que dais a vida pelo rebanho, nós cremos em vós. Pão vivo e remédio de nossa imortalidade, nós cremos em vós. Livrai-nos, Senhor, todos, livrai-nos, Senhor, do poder de Satanás e das suas seduções. Livrai-nos, Senhor, do orgulho de poder viver sem vós. Livrai-nos, Senhor, dos enganos, do medo e da angústia. Livrai-nos, Senhor, da incredulidade, do desespero. Livrai-nos, Senhor, da dureza do nosso coração. Livrai-nos, Senhor, dos males que nos afligem. Livrai-nos, Senhor, da fome, da pobreza, do egoísmo. Livrai-nos, Senhor, das doenças, desta epidemia, desta pandemia. Livrai-nos, Senhor. Consolai-nos, Senhor. Consolai-nos, Senhor. Olhai para a vossa igreja que atravessa o deserto. Consolai-nos, Senhor. Olhai para a humanidade aterrorizada pelo medo e pela angústia. Consolai-nos, Senhor. Olhai os doentes. Consolai-nos, Senhor. Olhai para os médicos e os trabalhadores da saúde exaustos pelo cansaço. Consolai-nos, Senhor. Abri o nosso coração à esperança, ó Senhor. Abri o nosso coração à esperança, ó Senhor. Na hora da provação e da perturbação. Abri o nosso coração à esperança, ó Senhor. Na hora da tentação e da fragilidade. Abri o nosso coração à esperança, ó Senhor. Se o pecado nos oprime. Abri o nosso coração à esperança, ó Senhor. Se o ódio fechar o nosso coração. Abri o nosso coração à esperança, ó Senhor. Se a dor nos visitar. Abri o nosso coração à esperança, ó Senhor. Se a indiferença nos angustiar. Abri o nosso coração à esperança, ó Senhor. Se a morte e os sentimentos de perda nos aniquilar. Abri o nosso coração à esperança, ó Senhor. E vamos cantar o tão sublime, pedindo que nosso Senhor Jesus Cristo derrame sua bênção sobre nós. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar
destes o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que cada um possa retornar à sua casa na paz de Cristo. Que tenhamos estes dias que se seguem como dias bons, dias de saúde, dias de muita paz para nós. Cantemos para recolher o Santíssimo Sacramento. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eu hoje te dou vida nova, renovo em ti o amor, te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Eu hoje te dou vida nova, renovo em ti o amor, te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Por isso eu digo, eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas,
vazio.